Boa tarde, começando aqui mais uma live para falar sobre como alfabetizar. Hoje a intenção é falar um pouquinho sobre a questão que algumas pessoas levantam sobre mistura de métodos, né? Foi uma das questões que chegou pela caixinha de perguntas, não com esse termo, não chamando de mistura de método, né? Mas perguntando se é possível assumir uma determinada perspectiva de alfabetização, escolher um caminho para alfabetizar e misturar com outros caminhos. Oi Dani, boa tarde, seja bem-vinda. Então é sobre isso um pouquinho que eu vou falar hoje, destacando exemplos de atividades para a gente entender que fazer determinadas atividades em qualquer uma das perspectivas, dos métodos que a gente escolha, a meu ver, não significa mistura de métodos. E por quê? Como eu já falei aqui, cada perspectiva de alfabetização, cada como alfabetizar, vai estar alicerçada em concepções de base, né? Na sexta-feira eu fui dar uma formação, iniciar uma formação num espaço, numa UMEI em Niterói, e é sobre a alfabetização na perspectiva discursiva, e eu levei alguns exemplos, né, de atividades para a gente pensar, na verdade, o que estava sendo trabalhado ali, e estava dizendo que, por mais que um professor ou uma professora diga, por exemplo, que segue um determinado caminho para alfabetizar, quando a gente acompanha o percurso da prática desse professor, o planejamento desse professor, as atividades que ele desenvolve com as crianças, né, desse professor, dessa professora, ao longo de um tempo, a gente vai perceber que, na verdade, tem um viés ali que é muito mais forte, né? Então, é um pouquinho sobre isso que eu vou falar nesse tempinho da live hoje, de que a atividade em si, ela não vai dizer se você está nessa ou naquela perspectiva. A gente precisa entender o que está em jogo na atividade. Então eu vou partir dos exemplos que eu usei nessa formação, né, nesse encontro de formação que aconteceu na sexta-feira, no UMEI, e depois vou abordar questões que apareceram na caixinha que eu abri hoje, tá? Que atividades estariam, então, em qualquer perspectiva de alfabetização, para a gente poder pensar o lugar delas em cada uma, né? Então, por onde eu parti no exemplo nessa formação que eu dei na sexta-feira? Eu peguei o livro A Arca de Noé, do Vinícius de Moraes, um livro de poesias, né, que é muito trabalhado nas escolas, né, e perguntei para o grupo de professoras ali, né, quem já trabalhou com esse livro? A grande maioria já trabalhou. Eu falei, vocês escolhem trabalhar esse livro por quê? Qual é a primeira resposta? Para trabalhar animais. Aí a gente já começa a pensar em algo que é um tema que é animais, e aí se eu vou desenvolver um tema que é animais, eu deveria trabalhar na perspectiva de textos informativos, aprendendo coisas sobre animais, né, que a gente pode perguntar para as crianças quais são os animais que elas têm interesse, né? Um professor deu até o exemplo de como ele é professor de língua inglesa, então de como ele deslocou, né, de um trabalho com vocabulário, pegando esse tema animais, e que ele queria que as crianças aprendessem como é que se fala gato, cachorro, cavalo em inglês, né? E no diálogo, né, com a coordenadora da escola, ele foi entendendo que trabalhar na perspectiva discursiva requeria outra coisa, né? E aí ele pegou o tema animais e foi trabalhar textos com as crianças do ensino fundamental 1, né, textos sobre animais em extinção da fauna brasileira, textos em inglês que falassem sobre esse tema. E daí ele desenvolveu, né, o trabalho dele com a língua inglesa tendo o tema animais, e não simplesmente um trabalho de vocabulário, né, de palavras. Então são deslocamentos importantes. Então a gente começou por aí com o livro, né, A Arca de Noé, as professoras respondendo que escolhem porque vão trabalhar com animais, e aí a gente foi se provocando a pensar o que é trabalhar com tema animais, que tipo de texto seria mais adequado. Não caberia a poesia, por exemplo, num trabalho como esse, né? Eu defendo que o texto literário ele não pode estar
servindo como pretexto para você ensinar outra coisa, né? Mas caberia, por exemplo, ver como é que os animais aparecem na poesia de Vinícius de Moraes, porque uma coisa é eu ler um texto informativo, outra coisa é eu ler uma poesia, né? Outra coisa é eu ler uma fábula, vamos dizer, né? Que envolve, né, animais que ganham um status de humanização, né? De ações humanas. A gente pode trabalhar nessa dimensão. Só que aí o que a gente foi vendo? Eu escolhi o texto A Foca, né, porque é um bastante conhecido, e fui apresentando atividades, folhinhas, né, coisas que as pessoas fazem na escola a partir desse texto, A Foca. E aí a gente chegou, né, junto, né, fui ajudando o grupo a chegar à conclusão de que aquelas atividades que aparecem, por exemplo, tinha atividade que está a poesia escrita, né? Um desenho estereotipado de foca para pintar e a foca com a bola no nariz. Então, se eu estou trabalhando animais, eu estou discutindo com as crianças por que tem imagens de foca com a bola no nariz. Ela está assim no seu habitat natural, a gente nem discute isso. E isso, inclusive, está na poesia do Vinícius de Moraes, né? Então a gente viu que folhas, por exemplo, que tem a poesia, tem o desenhozinho da foca para pintar. E tem uma atividade do lado que é retire da poesia, né, uma tabelinha, palavras com 4 letras, com 5 letras, com 7 letras. Né? Pulei o 6 porque pula mesmo, e a gente provoquei o grupo a ver que na poesia não tem palavra com 6 letras. E uma criança poderia, por exemplo, ficar encafifada porque tem 4, 5, 7, 8 e não tem o 6. Né? A gente não pensa nessas coisas, mas isso estava ali na atividade. Então, essa atividade com letra. Uma outra atividade com rimas. Tinha uma outra atividade que era circular a palavra foca. Quantas vezes ela aparece no texto. Foi assim uma dobradura, né? Fazer uma dobradura de foca. Tinha uma sequência de umas 5, 6 atividades e que a gente foi junto pensando que ali não tinha efetivamente atividade de escrita, porque quando eu peço, por exemplo, para as crianças irem ao texto, identificarem palavras que têm 4 letras, 5 letras, embora elas façam, né, elas tenham que escrever na tabela, não é uma atividade que a gente vai chamar de escrita como esse lugar de produção de linguagem, como esse lugar de alguém que vai dizer alguma coisa para outra pessoa, né? E aí tem uma concepção de escrita, porque para alguns isso é atividade de escrita, em que escrever é conseguir grafar no papel determinadas palavras, né? Vou ficar por aqui, né, nessa definição. Aí a gente pode se perguntar, esse é um tipo de atividade que poderia estar na perspectiva construtivista, na perspectiva discursiva? Sim, com intenções diferentes e ganhando dimensões diferentes, que é um pouco o que eu estava falando na semana passada da receita. A dosagem, a proporção entre os ingredientes, ela vai fazer diferença. O que a gente viu nessa formação, olhando para essas atividades, é que elas eram basicamente do eixo de análise linguística, que a gente falou na semana passada, oralidade, leitura, escrita, análise linguística, né, / gramática. Né? A Lud até comentou, análise linguística é gramática, com a referência do Pocente, né? Sim, mas gramática não é sinônimo de análise linguística, por isso que eu falei aquilo que eu falei na semana passada. Trabalhar com o eixo de gramática vai trazer outros aspectos da língua a serem trabalhados que não só a análise linguística, né? Mas enfim, então a gente chegou à conclusão de que a maioria daquelas atividades estava nesse eixo. Inclusive atividades que têm uma determinada dimensão de leitura ou de escrita, né, como essa, de colocar na tabelinha palavras com tantas letras, né, que está escrevendo, não é um lugar de produção de linguagem de um sujeito em interação com o outro. É uma atividade para fazer, né, as crianças perceberem a quantidade de letras nas palavras, identificar o que é letra, né, para saber quantas letras tem, para ir naquele texto que está escrito e copiar de lá, né, identificar lá que palavras são essas e copiar para cá. Então também é uma atividade de cópia, na verdade, porque o texto escrito está lá para ela como apoio e ela vai copiar para cá. Né? Não é uma atividade de escrita, compreendendo o eixo de escrita como o eixo de produção. O Geraldi, na verdade, chama esse eixo de produção de texto. Né? Dá uma outra dimensão a isso, né? E a atividade de leitura, por exemplo, essa que seria circular a palavra foca toda vez que ela aparece na poesia, a gente até pode dizer que é uma atividade de leitura no sentido de que a criança precisa olhar o texto, identificar onde está a palavra foca,
né? E aí circular essa palavra, mas não é leitura no sentido das crianças entrarem em diálogo com esse texto e poderem conversar sobre esse texto. E aí, assim, a reação das professoras, dos professores foi mesmo dizer assim, realmente eu não trabalho isso, né? Realmente eu não faço. E aí a gente chegou à conclusão de que, na verdade, mesmo que o tema seja animais, e que as pessoas tenham escolhido trabalhar, por exemplo, com o livro do Vinícius de Moraes, com a poesia A Foca e outras, não trabalham animais. É porque escolheram e vão trabalhar o quê? Ou a letra F, ou a família silábica do Fafafifofú. E aí a gente olha, né, o desdobramento das atividades que estavam ali apresentadas, que vão trabalhar muito do eixo de análise linguística, né? Tinha a atividade de rima, por exemplo, todas as palavras que estavam sendo a referência para que as crianças construíssem rima, não eram palavras retiradas do texto A Foca, por exemplo, mas eram palavras que tinham a letra F, ou no início ou no meio da palavra. Então, a gente conseguiu perceber junto que, na verdade, a intencionalidade de uma professora, de um professor que organiza o trabalho com um texto literário, a poesia do Vinícius de Moraes, parte, em princípio, porque quer trabalhar animais, não trabalha animais porque não faz uma discussão sobre o tema, não leva texto informativo, não leva as crianças a aprenderem coisas sobre animais, nem a comparar como é que a foca aparece num vídeo, como é que ela aparece num texto informativo e como que ela aparece na poesia do Vinícius de Moraes, fazer relação entre esses diferentes materiais que podem estar sendo utilizados como materiais de pesquisa, de estudo, né, para as crianças, né, para o grupo. Né? Na verdade, o trabalho está numa dimensão da alfabetização, num eixo da alfabetização, trabalhando alguns aspectos da língua que se resumem à análise linguística prioritariamente. Então, por que eu digo que não tem mistura de métodos? Porque aí estão várias concepções em jogo, de leitura, de escrita, de alfabetização, de sujeito de conhecimento, né? Embora, né, essa professora, esse professor trabalhe com texto literário, tenha um tema, como um tema, vamos dizer, propiciador de discussões com as crianças, isso não acontece. Todo o desenvolvimento depois desse trabalho está voltado para um aspecto da língua que foi escolhido ser trabalhado. Nem a leitura literária é trabalhada na dimensão de experiência com a leitura literária. Então, um exemplo, né, que pode aparecer. Que atividade cabe em qualquer método? Ler um texto literário para as crianças, por exemplo. Né? Porque hoje é muito difícil a gente encontrar alguém que abre uma cartilha e simplesmente segue ela toda. E hoje os materiais didáticos de alfabetização também já vêm com textos literários, né? Ou recortes deles, enfim, ali no próprio livro didático. Mas vamos considerar que as pessoas já estão lendo literatura para as crianças. Ler o livro de literatura para as crianças não é garantia de um trabalho com literatura na dimensão de formação do leitor, porque não é simplesmente ler o texto, é o que eu faço com esse texto. Então, nesse exemplo, um professor que pega o texto A Foca e desdobra nessas atividades que só vão ficar em dimensões da língua que não são efetivamente práticas com a linguagem, né, de trabalhar a leitura como diálogo com o texto do outro, né, de trabalhar a escrita como produção de texto, como produção desse sujeito que está em interação com outros sujeitos, na verdade, essa prática está próxima aos métodos tradicionais. Ela está revelando concepções desse professor, dessa professora, que ainda que não tenha consciência disso, está próximo de uma perspectiva behaviorista e um trabalho com os métodos tradicionais. Né? Agora, um professor, uma professora que trabalha com texto literário, por exemplo, para a gente ficar dentro desse exemplo, desenvolve uma discussão sobre o texto, se o texto é poesia, vai trabalhar também da dimensão de gênero discursivo, enfim, vai conversar com as crianças sobre esse texto, o que esse texto provocou nelas, né? Que sentidos despertam, o que elas têm a dizer, vai desdobrar o trabalho, né, aí com a leitura, com a oralidade, com a escrita, e num determinado momento do seu planejamento, ele lança a mão, por exemplo, dessa atividade de caixinha, né, de tabela, para colocar palavras que tenham 4, 5 letras, ele não está misturando método. É uma atividade que leva a pensar sobre o que é letra, quantas letras compõem uma palavra,
Só que essa não é a base do trabalho. A gente se pega o planejamento desse professor, o desenvolvimento das atividades com as crianças, a base não está em letra, em cópia, não é isso. A base está na produção de linguagem de sujeitos em interação. Com textos numa dimensão discursiva, né? Aí eu vou para a perspectiva construtivista. Né? Na perspectiva construtivista, por exemplo, pelo menos com o referencial que eu tenho, inclusive, de uma metodologização, de uma didatização da perspectiva construtivista que aconteceu muito fortemente no Brasil, inclusive com uma rotina, né? O que foi chamado de rotina dentro do planejamento de um trabalho do professor, não sei quem aqui conhece isso, mas é a leitura diária, né? A leitura compartilhada, atividade de leitura, atividade de escrita. E aí, assim, essa leitura compartilhada, né, a defesa da leitura do texto literário, por exemplo, ou mesmo de outros gêneros, era simplesmente ler. Leu, fecha. Não precisa trabalhar a leitura. Já está aí uma grande diferença para como a gente argumenta, como a gente defende que seja feito o trabalho com a leitura. Né? O próprio PNAEC, que foi uma formação de alfabetizadores, trouxe a ideia de leitura de leite, né? Que, embora possa ter um diálogo com a ideia de fruição, em muitos sentidos, a meu ver, se aproxima dessa leitura compartilhada na perspectiva construtivista, que era simplesmente ler o texto. Leu, fecha e parte para outra atividade. Não se conversa sobre o texto necessariamente, tá, gente? Estou dizendo que pode simplesmente acontecer isso, e pode acontecer. Mas quando a gente vai trazer um texto, especialmente um texto literário, ou o exemplo dos animais, eu vou trazer um texto informativo, a gente vai fazer alguma coisa com esse texto, que não vai ser trabalhar a letra F e desdobrar isso, né? Tem uma dimensão de discurso, tem uma dimensão de produção de sentido, de sujeitos em interação que precisam dizer o que pensam, que precisam dizer como sentiram esse texto, que precisam dizer o que aprenderam com esse texto, por exemplo. Né? E aí, na perspectiva construtivista, por exemplo, uma atividade, né, que eu até citei na semana passada como a cruzadinha, ela tanto é considerada atividade de leitura, se ela tiver banco de palavras. Então vamos dizer que, vou ficar com a poesia foca, a gente tem lá uma cruzadinha que tem o desenho de uma foca, 4 quadradinhos do lado, né, tem o desenho de uma bola e 4 quadradinhos para baixo, tem o desenho de uma sardinha e tem os quadradinhos para o lado para escrever sardinha. Se tem um banco de palavras embaixo, em cima, em algum lugar dessa folha, o que é isso? As palavras que vão caber nessa cruzadinha estão ali dadas para a criança, na perspectiva construtivista é considerada atividade de leitura, porque as palavras já estão lá. Na verdade, a criança vai ter que ler essas palavras e encaixar lá na cruzadinha. Se não tem o banco de palavras, o que é isso? A criança tem que olhar para aquela imagem e ela ver com que letras, né, que letras e quantas letras ela vai usar, é atividade escrita. Vejam que, para a perspectiva construtivista, isso não é leitura nem é escrita. Embora tenha alguma dimensão de leitura, se eu tenho um banco de palavras, a criança está lendo, está decodificando aquilo de alguma forma, mas não tem diálogo e produção de sentido aí sobre um texto que foi produzido, né? A cruzadinha sem banco de palavras, na perspectiva construtivista, é considerada atividade de escrita, que na perspectiva discursiva a gente não pode dizer que é, porque não é uma atividade de produção de linguagem de um sujeito em interação com outros. Onde estaria uma atividade como a cruzadinha na perspectiva discursiva? No eixo de análise linguística, que eu estou trabalhando quantas e quais letras eu uso para escrever foca, quantas e quais letras eu uso para escrever sardinha, quantas e quais letras eu uso para escrever bola. É isso que uma atividade como a cruzadinha me possibilita que eu trabalhe com as crianças. Percebem? Hoje também chegou na caixinha que eu abri o alfabeto móvel, né? Que é um material que a gente usa na alfabetização. Ele também cabe nas diferentes perspectivas. E aí vai caber também entendendo-se que o que está se chamando de escrita, o que está se chamando de leitura, o que está se chamando de análise linguística, né? Porque eu posso usar o alfabeto móvel de muitas maneiras, né? A gente pode em algum momento também falar sobre esses materiais e as possibilidades dele,
mas eu posso simplesmente entregar um alfabeto móvel, eu botar inteiro todas as letras para as crianças e elas escreverem alguma coisa com esse alfabeto móvel. Porque é um recurso bacana, porque a gente tira a parte, vamos dizer assim, mecânica da escrita, né? Que no processo inicial isso exige muito da criança. Pensar no movimento, no traçado, às vezes ela tem que pensar quais letras, quantas letras, como escreve cada letra. Quando a gente usa o alfabeto móvel como recurso, a gente já retira esse esforço todo, né? Da mecânica da escrita. E ela vai poder se ocupar muito mais de quais letras, quantas letras eu vou usar para escrever uma palavra, uma frase, um texto, enfim. Aí depende de como você vai usar esse alfabeto móvel. Geralmente as pessoas usam para palavra e frase, né? Mas poderia usar para texto, cuidando de ter a quantidade de letras, né? Suficiente para que as crianças pudessem produzir. E o que a gente pode fazer é, depois que ela produziu com as letras do alfabeto móvel, ela registrar no caderno, por exemplo, o que ela escreveu, né? Aí depende do que eu estou pedindo para ela escrever, para eu saber se é uma atividade de escrita. Às vezes é um texto que a criança já sabe de cor. Vamos ficar de novo com o exemplo da foca, né? E eu vou pedir para as crianças pegarem o alfabeto móvel e escreverem foca, né? Com o alfabeto móvel, e depois registrarem isso por escrito, por exemplo. Isso é uma coisa, né? Outra coisa é eu pegar esse alfabeto móvel, entregar para as crianças e dizer assim, bom, cada um vai escrever sobre qual animal vocês querem aprender. Já tem uma dimensão de um sujeito produzindo linguagem, porque essa criança, lidando com essas letras na frente dela, escrevendo uma palavra, que vai ser o nome de um animal, mas percebem que a solicitação é na dimensão dela dizer algo para alguém? O nosso tema é animais. Que animal você quer saber mais sobre ele dentro desse nosso tema de trabalho? Então eu uso o alfabeto móvel também com objetivos, com intencionalidades diferentes, dependendo da perspectiva, do método que eu estou escolhendo, né, para alfabetizar. Lembrando que é por isso que eu vou dizer que não tem mistura de método, porque eles estão em bases conceituais bastante diferentes, né? E cada atividade dessa, ainda que possa ser utilizada em qualquer uma das perspectivas, como eu falei, uma leitura literária pode ser, uma atividade como a cruzadinha, um alfabeto móvel, uma tabelinha para copiar palavras com quantas letras, rima, né? Criar palavras que rimam, vão estar em lugares diferentes, com objetivos diferentes, dependendo da perspectiva, dependendo da concepção, né? Então, vou ficar por aqui, por hoje. Comentem se fez sentido, que outras atividades caberiam em todas elas e que diferenças estariam, né, implicadas nessas escolhas dessas atividades, né? E na semana que vem a gente continua a conversa. Eu vou falar um pouquinho de materiais, porque uma das perguntas que chegou na caixinha foi qual folha usar, né, quando a gente pede para as crianças escreverem, se a folha em branco, se a folha pautada. Isso rende também um pouquinho de conversa, e aí eu vou tentar abordar alguns outros materiais, tá bom? Boa tarde, obrigada pela participação de vocês. Beijo, Rodrigo, Laís, Mariana, Evelyn, Lorena, Dani, Thalissa, galera especial aí que esteve ao vivo aqui acompanhando a live, tá bom? Beijo.